pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nós vamos para mais uma aula agora sobre teoria celular. Nós vamos entender como foi que se descobriu as células, né? Nós vamos falar aqui sobre o mundo microscópico, sobre os primórdios dos descobrimentos desse mundo tão pequeno, né? Dessa área da biologia que é chamada de biologia celular ou citologia, que é o estudo da célula. Nós vamos entender sobre as premissas da teoria celular. Quais são as afirmações que essa teoria fala? Nós vamos falar sobre os vírus, o que esses vírus têm a ver com a teoria celular. E por último, eu vou aqui trazer algumas partes fundamentais da célula. Apresentar para vocês quais são os principais componentes de uma célula, tá certo? Então, há menos de 400 anos, um vasto mundo novo foi descoberto pela humanidade, o famoso mundo microscópico. Esse mundo ele não poderia ter sido explorado se não fosse pelo advento desse instrumento tão importante, que é o microscópio, né? A invenção do microscópio ela possibilitou a descoberta das células e inaugurou um novo campo de investigação científica, que a gente chama de biologia celular, que também é chamado de citologia. Essa palavra citologia vem do grego kitos, quer dizer célula, e logos significa estudo. Então, nós vemos aqui como que o microscópio, o advento desse microscópio, possibilitou essa criação dessa nova ciência. Tá? Um mundo totalmente novo que nunca foi detalhado ou estudado antes. Então, quando se cria um novo instrumento, onde a gente consegue analisar um novo espaço de análise, a gente agora tem que criar uma nova ciência, né? Uma nova área de estudo. Ok? Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido criado por Zacarias Janssen e seu pai Hans, ok? Esses caras aqui, eles trabalhavam com lentes para óculos. E aí o Zacarias, juntamente com o pai dele, eles descobriram que quando se, por exemplo, utiliza duas lentes, né, de aumento, essas lentes podem aumentar significativamente o tamanho do objeto que está sendo analisado. Ele consegue ver com mais detalhes. Tá certo? Então, ele pôde criar o primeiro microscópio, tá? Um microscópio simples, onde ele utilizava duas lentes, ok? O holandês Antony van Leeuwenhoek, ok? Foi o primeiro estudioso a empregar o microscópio na investigação da natureza, registrando cuidadosamente as suas observações. Então, nesse caso aqui, foi utilizado o microscópio com um fim científico, tá? O Leeuwenhoek, esse cara bem aqui, foi o primeiro a analisar os componentes que são pequenos, os seres microscópicos, de forma mais científica, com o objetivo mesmo de obter conhecimento a respeito desses componentes microscópicos, né, esses seres tão pequenos. Tá? E aí ele criou o microscópio simples, onde ele, por exemplo, ele colocou aqui uma lente de aumento, certo? E próximo a essa lente de aumento, tinha aqui uma agulha pequenininha, onde ele colocava o objeto para ser analisado, tá? E aí, os primeiros microscópios que foram criados, eles tinham um fim mesmo de brincadeira, né? De apenas ficar visualizando coisas pequenas. Só que aqui esse cara ele começou a criar o microscópio com um fim mesmo científico, tá? Com este instrumento, com este microscópio simples, inventado em 1674, Antony van Leeuwenhoek estudou os glóbulos vermelhos do sangue e constatou a existência de espermatozoides. Aqui, esse cara aqui, ele foi o primeiro a visualizar os espermatozoides. Inclusive, ele realizou ali, pessoal, anotações, onde ele desenhava, né? Antigamente, os seres que eram visualizados no microscópio, não existia uma câmera fotográfica para você guardar as fotografias. Ele desenhava mesmo. Então, aqui nós temos algumas anotações desse cara, tá certo? Estimulados por essas descobertas, os cientistas ingleses encarregaram o físico Robert Hooke de construir um microscópio ainda mais poderoso que os de Leeuwenhoek, tá? Ele construiu
um microscópio mais complexo. Um modelo de microscópio com duas lentes ajustadas a um tubo de metal, o chamado microscópio composto. E aí o Robert Hooke foi o primeiro a criar esse microscópio mais complexo, onde ele pôde analisar com mais detalhes os seres microscópicos. E esse microscópio ele consistia na seguinte situação: você tinha aqui um tubo, próximo ao olho do observador, ele coloca uma lente, essa lente chamada de lente ocular, e próximo ao objeto a ser visualizado, ele colocava outra lente, tá? A lente chamada de lente objetiva. Por quê? Objetiva, porque essa lente fica próxima ao objeto a ser analisado. E aí ele utiliza também uma fonte luminosa, né, uma lâmpada. Essa lâmpada é uma lâmpada de azeite e próximo a essa lâmpada é um recipiente com água. Esse recipiente com água, ele servia principalmente para convergir os raios luminosos para o objeto a ser estudado. E aí essa luz ela poderia entrar por meio dessa lente e até chegar aos olhos do observador. Um microscópio mais próximo ainda com os microscópios atuais, mais parecido, né, na verdade. Em 8 de abril de 1663, Robert Hooke apresentou seu microscópio aos cientistas londrinos. O material escolhido para a observação microscópica foi a planta de musgo. Aquele musgo, aquele que você chama de limo, né, pessoal? São plantinhas pequenininhas, inclusive a gente chama elas atualmente de briófitas. Pois é, quando a gente analisa os musgos de forma mais detalhada com o microscópio, a gente vai ter mais ou menos essa visão aqui. Então foram os primeiros vegetais que foram analisados à luz do microscópio, ok? E aí, pessoal, na semana seguinte, o físico mostrou aos cientistas finas fatias de cortiça, um material que se revelou constituído por cavidades microscópicas. Aí você me pergunta, o que são essa cortiça? Imagina uma casca de uma árvore, certo? Onde o cara tirou uma fatia com a lâmina afiadíssima, essa fatia muito fina foi colocada no microscópio e aí ele pôde observar ela de maneira mais detalhada. E aí eles perceberam que essa fatia de cortiça era cheia de cavidades microscópicas, pequenos compartimentos, certo? Ele comparou essas cavidades a quartos, ok? Quartos, células de um convento, denominando-as de células. Pessoal, do inglês vem a palavra cells, ok? Então, o termo célula deriva do latim de célula. Célula é o diminutivo de célula, ok? Que significa pequeno compartimento. Então, a palavra célula significa pequeno compartimento. Justamente porque quando eles analisaram a fatia de cortiça, eles perceberam esses pequenos buraquinhos. Era mais ou menos isso aqui que a gente pode observar. Uma fatia muito delgada, muito fininha, tá? E onde ele pôde analisar esses compartimentos. Cada buraquinho desse aqui, ele denominou de célula, pequena célula. Então, diminutivo de célula é célula, ok? Daí vem a palavra célula, que nós conhecemos atualmente. E aí, com o tempo, foram analisando os diversos organismos na natureza e percebeu-se que esses indivíduos tinham algo em comum. Todos eles apresentavam esses pequenos compartimentos, chamados de células, ok? A microscopia ela avançou muito e já havia sido estudadas muitos tipos de plantas e animais. Baseados nesses estudos, os cientistas alemães Matthias Schleiden e Theodor Schwann lançaram a hipótese de que todos os seres vivos são formados por células. Por quê? Porque ao analisar esses organismos e ver que tinha algo em comum entre eles, que era o fato de serem formados por esses pequenos compartimentos, eles agora lançam uma teoria chamada de teoria celular. E o que é que diz a teoria celular? Todos os seres vivos são formados por células. Então, essa célula, na verdade, ela é considerada como a menor parte viva de um organismo vivo. É como se fosse o tijolinho que forma o ser vivo, ok? Então, todo ser vivo é formado por célula e por estruturas que elas produzem.
Essas são as três premissas da teoria celular, diz isso. Uma delas fala que todo ser vivo é formado por célula e pelas estruturas que elas produzem. As células são as unidades morfológicas da vida. Isso significa, pessoal, que se você puder dividir um ser vivo em pedaços, o menor pedaço que você consegue obter desse ser vivo que ainda tem vida é a célula, tá certo? Se você partir a célula em pedaços, você não pode encontrar mais nenhum pedaço vivo. Então, no menor pedacinho de um ser vivo que tem vida é a célula. E aí, como a própria premissa já diz, nós somos feitos de células e pelas estruturas, pelas substâncias que essas células produzem. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A nossa pele. Nós temos a nossa pele, ela é formada por milhares de células. Essas células são células da epiderme. Elas, além de estarem ali formando a nossa pele, elas estão ali produzindo substâncias químicas. Elas estão produzindo suor, por exemplo, está produzindo o líquido que fica entre essas células. Então, nós temos as substâncias que são produzidas pelas células e as próprias células. Vou dar outro exemplo para vocês aqui, ó, o nosso sangue. O nosso sangue ele é formado por células, como glóbulos vermelhos, que são aquelas células que têm a coloração vermelha. Nós temos os glóbulos brancos, nós temos esses glóbulos brancos que são células de defesa. Além desses dois tipos celulares, nós temos fragmentos de célula, que são, por exemplo, as plaquetas. Além dessas células e fragmentos de células que estão ali no nosso sangue, nós podemos encontrar, por exemplo, a água que nós tomamos que vai ficar ali fazendo parte do nosso sangue. Nós vamos encontrar proteínas ali compondo o sangue, que são substâncias produzidas pelas células sanguíneas. Ou seja, nós, seres vivos, somos formados por célula e pelas as substâncias que elas produzem. Tá certo? A segunda premissa da teoria celular diz: as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. As células são as unidades funcionais ou fisiológicas dos organismos. Então, essa é a segunda premissa da teoria celular. Tudo que ocorre de reação química, ou seja, de metabolismo, vai acontecer aonde? Vai acontecer no interior das nossas células. Nós temos aí vários tipos de reações químicas que fazem parte do metabolismo de um ser vivo. Nós temos fotossíntese, respiração celular, então a quimiossíntese. Essas reações químicas ocorrem aonde? Dentro das células, tá certo? Então, por isso que elas são consideradas as unidades funcionais. Então, veja, na primeira premissa diz que a célula é a unidade morfológica. Na segunda premissa, ela fala que a célula, além de ser morfológica, é a unidade funcional. Porque é o menor compartimento do organismo vivo onde ocorrem reações químicas, reações metabólicas. Lembre, reação metabólica é toda e qualquer, aliás, metabolismo, na verdade, Metabolismo é toda e qualquer reação química que ocorre no ser vivo. E esse metabolismo pode ser de dois tipos. Metabolismo onde ocorre quebra de substâncias e metabolismo onde ocorre produção de substâncias químicas. Onde ocorre produção de substâncias químicas, a gente chama de anabolismo. Quando ocorre a quebra de substâncias químicas, a gente chama de catabolismo. Essas reações de quebra e de síntese de substâncias químicas ocorrem aonde? Dentro das células, que são as unidades funcionais dos organismos vivos, certo? A terceira afirmativa ou terceira premissa da teoria celular, ela diz que novas células se formam pela divisão de células pré-existentes por meio da divisão celular. Ou seja, como a célula é um organismo vivo, é um pedaço que ainda tem vida no organismo vivo, ela gera outras células por meio da divisão celular. Então, isso já se confirma a teoria da biogênese. Biogênese é uma teoria que fala que ser vivo gera ser vivo.
Então, a célula que tem vida, ela gera outra célula que também tem vida, ok? Então, essas são as premissas da teoria celular. Aí você me pergunta, professor, e os vírus? Os vírus, eles são formados por células? Pessoal, os vírus, eles são um caso à parte. Os vírus, eles são não é nem organismos, eles são componentes da natureza que são acelulares. O que é acelular? O A significa negação, ou seja, não tem célula. É um organismo que não é formado por célula, tá certo? Ou seja, os vírus são estruturas que são formadas por proteína. Você tem ali uma cápsula de proteína e no interior dessa cápsula de proteína você vai encontrar o material genético, que pode ser DNA ou RNA, que nós vamos estudar isso mais à frente, tá certo? Mas eles são indivíduos sem célula. Então, uma boa parte dos biólogos, eles não consideram os vírus como seres vivos, tá? Um requisito fundamental para que o indivíduo seja considerado um ser vivo é o fato dele ser formado por célula. E vírus não é formado por célula. Ele só consegue se reproduzir no interior de uma célula. Por isso que os vírus, eles são considerados parasitas intracelular. Parasita intracelular obrigatório. Por quê? Ele não se reproduz fora de uma célula. Então, nós vemos aqui que a célula é muito importante para a formação, para a constituição de um ser vivo, tá certo? Agora, quais são as partes de uma célula, pessoal? Para que você olhe para um componente de um ser vivo e perceba que ali é uma célula, você vai perceber 3 estruturas básicas, certo? Eu vou olhar só para essa primeira célula aqui, que é a célula animal. O que nós vamos perceber que tem nessa célula? Nós temos a camada, a membrana que envolve essa célula, a gente chama de membrana plasmática, certo? A membrana plasmática é o primeiro componente que toda célula tem que ter. O segundo componente é esse espaço que tem no interior da célula. Esse espaço que tem no interior da célula, a gente chama de citoplasma. Citoplasma. Esse citoplasma tem no interior dela um líquido chamado citossol. Citossol, ok? Então, esse citossol é o líquido que ocupa o interior da célula. E mais internamente nós vamos encontrar o compartimento que armazena o material genético. Esse compartimento é chamado de núcleo. Então, 3 estruturas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Isso você vai encontrar em toda e qualquer célula, certo? Seja ela animal, vegetal, procariótica, eucariótica. Você pode até ver alguns livros falarem que a célula procariótica não tem núcleo, mas tem. Por quê? O núcleo aqui eu considero como a região que tem o material genético, tá certo? Então, o que vai diferenciar uma célula animal de uma vegetal? A célula animal, por exemplo, ela só vai ter a membrana plasmática, o citoplasma interno aqui e o núcleo. Já uma célula vegetal, além da membrana plasmática, ela vai ter uma camada mais externa, que é como se fosse um esqueleto, né? A gente chama de parede celular. Então, as células vegetais têm a parede celular, ok? Uma bactéria, por exemplo, uma bactéria ela não tem núcleo, um núcleo assim delimitado, né? Por uma membrana. Ela tem uma região onde fica o material genético, que a gente chama de nucleóide, certo? Esse nucleóide que contém ali o DNA bacteriano. Nós vamos ver nas aulas mais na frente as diferenças entre célula procariótica e célula eucariótica, tá certo, pessoal? Mas o que eu quero que vocês percebam é que todo ser vivo ele é formado por célula. E toda célula ela forma outra célula. Então, a célula não pode ser originada por uma outra coisa que não seja uma célula, tá certo? E a outra premissa que eu mencionei para vocês é que toda e qualquer matéria, toda e qualquer reação química que ocorre no organismo vivo ocorre na célula. Nós estudamos aqui a teoria celular, nós estudamos algumas diferenças que existem entre células animais e vegetais, e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Eu continuo pedindo a você que acompanhe as nossas redes sociais, tá? Plataforma Gonçalves Dias. Esteja sempre fazendo revisões desses conteúdos
E eu aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.